Então vamos agora para a terceira questão do capítulo 2º, cujo enunciado é o seguinte. O princípio da não cumulatividade é, então vamos às alternativas. Alternativa A, um atributo exclusivo do ICMS e do IPI. Claro que não. É bom lembrar, inicialmente, que a Constituição Federal diz que se a União vier a utilizar da competência residual, criando um imposto não previsto no seu artigo 153, e também que não seja de competência alheia, né, criando um novo imposto, a União deverá criar um imposto que seja não cumulativo. Então já demonstra que não é uma coisa exclusiva de ICMS e IPI, além de que, por exemplo, no tocante à contribuição sobre faturamento, a Constituição prevê a possibilidade de que haverá casos de não cumulatividade, então não é um atributo exclusivo de IPI e ICMS, a alternativa A está errada. A alternativa B, princípios de tributação por meio do qual se pretende evitar a assim chamada tributação em cascata, que onera as sucessivas operações e prestações com bens e serviços sujeitos a determinado tributo. Essa assertiva está perfeita, correta e corresponde ao gabarito. Quem já estudou, já leu sobre o princípio da não cumulatividade, deve recordar que esse princípio prevê a possibilidade de você abater do que tenha pagado o tributo o que foi cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, a linha de raciocínio a ser seguida é que quando você abate o que foi pago nas operações e prestações anteriores, o tributo acaba incidindo só sobre o valor que foi agregado àquela operação em cada operação, né, em cada uma das etapas da cadeia produtiva. Então, se eu comprei a mercadoria por 100 e vendi por 150, o que eu agreguei de valor à mercadoria foi só o valor de R$50. Então, se eu abato o que foi pago na operação anterior, eu garanto que a incidência do ICMS, por exemplo, vai ser apenas sobre os R$50. Então, se eu tributo o valor inicial mais os acréscimos, eu tributo o valor total da cadeia produtiva. Então, isso faz com que o imposto ele não seja aumentado pela incidência integral em cada etapa da cadeia produtiva, de forma que, independentemente do tamanho da cadeia produtiva, a tributação incidirá só sobre o valor total da operação. Se limita o imposto que é cobrado. Claro que eu falei que esse cálculo vai fechar, né? Somando inicial com os acréscimos vai dar exatamente o valor final, mas para dar bem preciso mesmo, só se a alíquota foi igual em toda a cadeia produtiva. Lembrar que no caso do IPI, às vezes a alíquota é diferente, porque a mercadoria que o sujeito compra é diferente da que ele vende, porque ele industrializa. Mas, de qualquer forma, a cadeia produtiva tem uma carga tributária que fica limitada. É impossível matematicamente que no final das contas se pague mais imposto do que o valor final da mercadoria vezes a maior alíquota, ok? De qualquer forma, o item aqui está correto, precisa, a alternativa B corresponde ao gabarito, marquem-na. Alternativa C, princípio da não cumulatividade ainda, né? É uma técnica de tributação aplicável também aos impostos reais como ITR e IPTU. Vejam, com relação a impostos deste tipo, sequer faz sentido pensar em não cumulatividade. Até porque você não tem etapas de uma cadeia produtiva, você não tem uma cadeia de produção e circulação de bens ou de mercadorias. Se incide sobre a propriedade, simplesmente aquele fato, né, é tributado. Não existe uma sequência de fatos aí, de forma que não tem nem como pensar em aplicar a não cumulatividade a esse tipo de imposto. Então a alternativa C é incorreta. A alternativa D é suscetível apenas de interpretação restritiva e literal, à medida que institui um benefício fiscal ao contribuinte. Não, isso não é exatamente um benefício fiscal. Na realidade, existem até casos de benefício fiscal, de concessão de crédito presumida, em que você vai utilizar certo crédito para abater de operações, crédito que efetivamente não existia anteriormente. Então você pode utilizar todas as técnicas de interpretação, não apenas a interpretação literal ou restritiva. A ideia é que é um direito do contribuinte e você não vai interpretar esse direito do contribuinte de maneira literal. Vamos para a alternativa subsequente, a alternativa D. É suscetível apenas de interpretação. A alternativa E, né, a D já foi analisada, é um instrumento de transferência de riqueza indireta entre as unidades da federação, inserido no Pacto Federativo, à medida que o crédito do ICMS a ser suportado pela unidade da federação de destino dos bens e serviços está limitado ao valor do imposto efetivamente recolhido em favor do estado de origem. Não, a ideia
não é criar um mecanismo de repartição de receitas. A ideia básica da não cumulatividade é essa, impedir a incidência em cascata. Ocorre que quando a operação é interestadual, a primeira etapa, por exemplo, pode estar no estado de São Paulo e a segunda etapa no estado de Minas Gerais. Isso vai fazer com que o contribuinte que está em Minas e recolhe imposto para Minas, ele tenha o direito de abater um crédito que foi pago a outro estado. Mas isso não é uma questão relativa aos estados para repartir receita entre eles. É um direito do contribuinte que vai fazer com que a cadeia produtiva toda seja desonerada, mesmo que ela seja uma cadeia com etapas interestaduais. Então a ideia é que o contribuinte vai ter o direito de abater o crédito relativo à operação anterior, não importa onde tenha ocorrido essa operação anterior. Garante-se isso ao contribuinte, e não como uma maneira de repartir rendas. A maneira de repartir rendas utilizada pela Constituição foi um jogo de alíquotas. Colocou-se alíquota menor para as operações interestaduais, o Senado define isso, mas isso é algo que foi colocado dentro da técnica da não cumulatividade, que já existia com finalidade de desonerar a cadeia produtiva, evitar excesso, evitar que cadeias mais longas tenham tributação mais pesada. O objetivo é esse. Agora, para repartir rendas foram criadas outras regras. Então, o objetivo princípio não é a questão relativa à federação. O objetivo princípio da não cumulatividade já foi colocado no item considerado correto, né? Fazer com que o tributo não incida em cascata, limitando a cobrança desse tributo. Bem, com isso a gente conclui a análise dos itens da questão.